passado a gente ouviu o Senhor falar que para ser da família dele, precisa viver o que ele ensina. E hoje ensina como ser do reino de Deus, né? E nos ensina isso com duas pequenas e simples parábolas. A da semente que cresce sozinha, né, por si só, e a do grão de mostarda. Assim como a semente cresce por si mesma, sem depender do homem, o reino de Deus ele já é antecipado entre nós, ele cresce e um dia ele vai ser completamente estabelecido, né? A nós cabe participar dele ou não participar dele, deixar que ele faça parte da nossa vida ou não. Ele vai acontecer com ou sem a nossa participação, porque é reino de Deus, não é nosso. Não é reino dos homens, da política, é reino de Deus. Mesmo que em alguns momentos ele esteja tão pequeno, tão reduzido, como, sei lá, uma missa de dia de semana que tem 2 pessoas, 3 como padre. Ou num grupo de terço que estejam lá ajoelhados pouco mais de meia dúzia de homens ou de mulheres. Mesmo que seja só um católico numa família inteira, de pessoas com outras religiões, né? Mesmo que o mundo queira fazer da fé uma coisa pequena, insignificante, restrita à intimidade da casa ou da igreja e com perseguição ainda por cima. Esse reino ele é de Deus e por isso as portas do inferno nunca vão prevalecer. O Senhor escolheu 12 homens simples, frágeis e muito pouco letrados, inclusive, né? Para continuar o que ele começou, para plantar esse reino. O Senhor escolhe os fracos para confundir os fortes. E talvez tenha sido essa parábola que fez eles lembrar que apesar das dificuldades, apesar de estarem sendo presos, né, de estarem sendo açoitados, perseguidos, caluniados, ainda assim, as suas palavras e o seu testemunho iam propagar o evangelho, iam propagar o reino. E isso vale também para nós. Se a gente não lembrar disso que Jesus falou, a gente olha para o mundo, para tanta pobreza, violência, corrupção, a gente desanima e até desiste. A gente se torna mais um, né? E ainda por cima se justifica com aquela coisa terrível. Não é todo mundo faz, né? Não, a gente não pode pensar assim. Nós somos só uma pequena semente no meio do mundo? Sim. Mas o Senhor sempre vai nos ajudar, nos sustentar. Vai ajudar essa semente, vai ajudar esse reino. A gente tem muita dificuldade e provação. Isso precisa nos fazer confiar ainda mais no Senhor, não em nós, não nos homens. O reino de Deus vai acontecer, mas não vai acontecer também, claro, em plenitude ainda nessa vida. A gente tem a tentação também de acreditar numa ilusão de que nossos tempos hoje são muito mais difíceis que os antigos. Olha, os primeiros cristãos viviam numa sociedade impossível de construir qualquer outro ideal. Mas o impossível a gente já sabe. É só uma das coisas que Deus é bom, especialista, e por isso construiu. Bem no início da carta aos Romanos, São Paulo descreve um pouquinho da sociedade deles da época. Diz assim São Paulo: eles eram entregues às paixões infames, a sentimentos depravados. Eles cometem torpezas indignas do homem. E eles se encheram de toda injustiça, malícia, fornicação, avareza, perversidade. São dados à inveja, ao homicídio, às contendas, às fraudes, à malignidade. São murmuradores, caluniadores, inimigos de Deus, ultrajadores orgulhosos, arrogantes, inventores de vícios, rebeldes aos pais, sem bom senso, sem coração, desleais, sem piedade. Bem, muito diferente de hoje, muito pior do que hoje, né? Ou, aliás, muito melhor do que hoje. Né? Mas foi ali, no meio dessa sociedade impossível de ser mudada pelos homens, que os primeiros cristãos lançaram sementes e foram transformando essa sociedade. Semente plantada com pequenos testemunhos, a maioria anônimo, regado pelo sangue do martírio. Os primeiros não eram muito diferentes de nós, os primeiros cristãos. A grande maioria eram pessoas simples, mas pessoas de fé. Grandes e poderosos se converteram, alguns sim, mas a maioria eram trabalhadores que conviveram com seus colegas de profissão, com os outros cidadãos, tendo os mesmos problemas que os demais, vivendo sob as mesmas leis, a não ser, claro, que eram leis contra Deus, as mesmas alegrias, as mesmas tristezas. A gente vai encontrar coisas parecidas, ou até piores, que se encontravam em Roma ou em Jerusalém naquele tempo, nas nossas cidades. Mas sabe o que mais a gente vai encontrar também? O mesmo Deus, tão poderoso hoje como era naquele tempo. Deus conta com
poucos que queiram plantar. E por isso ele conta conosco para transformar o ambiente que a gente vive a nossa vida ordinária, nossa vida diária. Não deixemos de fazer o que tiver ao nosso alcance, mesmo que pareça pequeno, pouco ou quem sabe até bobo. Deus vai fazer crescer cada oração, cada sacrifício, cada atitude santa nossa. Aquele bom conselho que a gente dá para o colega, a leitura espiritual que a gente faz, o esforço em ser amável, uma pessoa que nos custa, ou sei lá, um cliente desagradável. A visita, ou ao menos uma chamada de vídeo, né, que a gente faz a um amigo doente, um vizinho idoso. Aquele amigo que finalmente se confessou e voltou a ir na missa depois a gente insiste tanto. O apostolado da amizade que finalmente começou a dar bons frutos de conversão. Toda a nossa vida, cada ocasião, cada oportunidade pode ser apostolado. Discreto, pequeno, simples, mas eficaz, eficiente, porque é de Deus e é por Deus. E é interesseiro, a gente tem sempre interesse na conversão do outro. A gente pode aprender dos primeiros cristãos a não ter esses falsos respeitos humanos, a não ter medo do que dizem de mim, né? O que podem dizer de mim. Porque a gente dá mais valor à opinião de Deus que a dos outros. A gente ama mais a Deus que os outros, não é verdade? Nossa Senhora vai nos ajudar também. Nem uma multidão gritando ensandecida, nem guardas armados foram capazes de fazer ela desistir de acompanhar o Senhor na cruz. Recorramos a ela. Ela é virgem fiel e ela vai nos ajudar a sermos nós também, verdadeiros e fiéis amigos de Deus em todas as ocasiões. Que Nossa Senhora nos ajude e que Deus nos abençoe. Amém.